beleza? Hoje a gente vai começar a estudar a integral dupla. A gente vai começar do básico, o conceito, o que significa e depois partir para a conta, certo? Bora começar pela definição. Então, bora lá. Definição. A integral dupla de f sobre o retângulo R é essa integral aqui. Isso aqui vai ser o símbolo da nossa integral dupla. Esse R aqui que ele está chamando retângulo é o meu domínio de integração. É a área onde você está integrando essa sua função f. Por definição, a integral é dada por esse limite dessa soma. Essa soma a gente chama de soma de Riemann, certo? Se esse limite existir, então a integral dupla vai existir. Se f for positivo, então o volume V do sólido, que está acima do retângulo R e abaixo da superfície Z igual a f, é dado por isso aqui. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o volume é dado pela integral dupla, certo? Então a definição formal é essa. Bora ver graficamente o que isso quer dizer, o que essa soma quer dizer. Está aqui a nossa situação. Esse azul aqui, essa figura azul, é a nossa superfície, é o gráfico da minha função f. E esse quadrado aqui, roxo, é o nosso domínio. Então, eu estou pegando o domínio e a figura correspondente àquele domínio. O que a gente quer é calcular o volume compreendido entre essa figura e esse domínio, que a gente vai chamar de R, esse retângulo R. Então, a gente quer calcular todo o volume que está entre essas duas figuras. Só que aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Para calcular o volume, você precisa do quê? Base vezes altura. A base está fácil, porque é um quadrado, mas é a altura que tem um problema. Porque a gente está vendo que a altura está mudando de acordo com a região que você está. Então, a gente não pode simplesmente calcular a base vezes a altura. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, posso quebrar essa região em vários pedaços e pegar um retângulo dentro dessa região. Por exemplo, esse retângulo aí. Bom, esse retângulo eu consigo calcular o seu volume, porque é um retângulo. Só faço base vezes a altura está definida, está fixa. Então, para esse retângulo é simples. Então, o que a gente pode fazer para aproximar o volume que a gente quer encontrar? Bom, eu considero mais retângulos. Se eu considerar uma quantidade boa de retângulo, então eu vou conseguir uma aproximação do volume. Eu posso calcular o volume de cada um desses retângulos e depois somar todo mundo. Se eu considerar esses retângulos que cobrem a minha região R, então eu vou conseguir uma aproximação para o volume que eu quero. Porque aqui eu posso calcular o volume de cada um desses retângulos e depois somo todo mundo. É aqui que entra aquela soma que ele estava na definição. É a soma de cada um desses retângulos. Só que se a gente observar, essa aproximação não está boa. Porque, por exemplo, se eu calculo o retângulo do jeito que está aqui, fica faltando esse pedaço no seu volume. Como a gente pode melhorar isso? Aumentando a quantidade de retângulo. Então, na definição, tem uma soma porque você está somando esses retângulos e tem um limite porque você vai fazer essa quantidade de retângulo ir para infinito. De maneira que você consiga vários pequenos retângulos aqui embaixo. Então, o volume, que é a nossa integral dupla, é encontrada dessa forma. Ela significa isso. O volume entre uma superfície e uma região D. E é encontrado a partir dessa soma. Tá certo? Então, a definição está lhe dizendo isso, que é essa soma infinita. Então, pronto, entendemos o conceito da definição. Agora fica a questão. Beleza, então vou calcular a integral usando esse limite? Não, essa definição é extremamente complicada de ser trabalhada. A gente vai usar uma outra coisa que a gente chama de integral iteradas. Em alguns casos, é possível calcular a integral dupla mantendo uma variável fixa e integrando em relação a outra. Esse tipo de integral é chamado de integral iteradas. Observe o que ele está escrevendo aqui. Você tem uma integral dupla, tá certo? Onde as variáveis x e y estão variando dentro desse intervalo. O meu y está variando de C a D e o meu x está variando de A a B. Então, você tem um retângulo no seu plano XY. Mas bora ver com calma o que esse cara aqui está nos dizendo. Observe o seguinte, que você tem uma integral dupla. Ok, só que cada uma das integrais está em uma variável diferente. Uma integral de dentro, que está na variável y, e uma integral de fora, que está na variável x. Observe que ele está dizendo o seguinte, ó, o meu y está variando de C a D,
e o meu x está variando de a a b. Em outras palavras, o que a gente tem é isso aqui do lado. É uma integral ordinária dentro de outra. A mesma coisa se fosse ao contrário. A variável x dentro e a variável y fora. O meu x está variando de a a b, o meu y variando de c a d. Então, o que a gente tem é uma integral ordinária de uma variável só, porque você está integrando primeiro em relação a x e depois pegando esse resultado e integrando em relação a y. Então, integral iteradas é isso, quando você mantém fixa uma variável e integrando em relação a outra. Bora ver o gráfico só para a gente entender o que é essa integral iteradas também. Quando a gente calcula a integral iterada, o que a gente está fazendo é o seguinte. Imagina aqui, essa situação. Nesse polígono que está aqui na lateral, o que você tem é um valor fixo por y. Então, seu y, digamos, seja igual a 1. Se o seu y está fixo, então o que você consegue é a integral de uma variável só. O que você está conseguindo é o cálculo da integral entre essa curva aqui e esse eixo x. E isso aqui a gente consegue fazer. Isso a gente sabe fazer. Só que como eu quero a integral de toda essa região, o que a gente faz? Bom, primeiro eu calculo a integral dessa região aqui e depois eu faço o meu y variar, para que ele cubra essa região nesse outro sentido. Então, quando você deixa o y fixo, o que você consegue é o cálculo dessa área aqui, que é a área de uma integral de uma variável só. Só que no instante que você pega esse resultado dessa área e faz variar em relação a y, o que você consegue fazer é essa varredura dessa área. É como se você tivesse essa área caminhando de um lado ao outro dessa sua região. Então, o x cobre a área e o y faz essa área caminhar. Então, o que você está fazendo é cobrindo toda a área que você quer calcular o volume. Então, integral iterada é isso. Você está dividindo o seu problema em dois pedaços, em duas integrais diferentes, para calcular o volume dessa região. Bora fazer exemplo para a gente entender isso. Então, está aqui o nosso primeiro exemplo. Como a gente resolve isso? A integral iterada lhe permite que você calcule em uma variável de cada vez. Essa sua integral, observe que você tem na parte interna dy e na parte externa dx. Então, o que ele está lhe dizendo é que você vai integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Integral de 0 a 3, da integral de 1 a 2, de x ao quadrado y. O dy está na parte interna, então ela é a primeira integral. E o dx está na parte externa, então ele vai ser integrado depois. Então, o que você vai fazer é se preocupar primeiro com o que está aqui dentro. Depois, com o resultado, você integra em relação a x. Bom, se eu integrar em relação a y, esse cara vai dar quanto? Integral de 0 a 3. X ao quadrado vezes y integrado em relação a y vai dar x ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2. Observe que eu estou integrando em relação a y, então meu x é constante. Uma constante na integral a gente repete. Integro só o y. Então, somo mais 1 na potência dá 2. O mesmo resultado que deu na potência a gente divide. Só que esse cara está variando de 1 a 2. Dx. Esse cara vai ser igual a integral de 0 a 3 de quem? Essa função aqui, onde o meu y vale 2, lembre que a minha variável é y. Então, substituo só o y. Essa função aqui, quando o meu y vale 2, vai dar x ao quadrado vezes 4 sobre 2, menos essa função aqui quando o meu y vale 1. Então, dá x ao quadrado sobre 2 dx. Pronto. Observe que quando você resolveu a sua integral em y, não sobrou nenhum y. Isso sempre vai acontecer. Se você chegar aqui, terminou de resolver a sua integral na variável x ou y, seja lá qual for, e no final ela ainda sobrou, então você fez alguma coisa errada. Então você volta e confere essas contas. Beleza, eu cheguei nisso, não sobrou y, então está tudo ok, bora seguir a conta. Isso aqui é igual a integral de 0 a 3. Aqui dá para simplificar, vai dar 2x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 dx. Agora, a gente vai integrar esse cara em relação a x. Isso aqui vai ser igual, se eu integrar aqui em relação a x, vai dar 2x à terceira sobre 3, menos x à terceira sobre 6. Observe que o seu integro x vai dar elevado à terceira dividido por 3. Multiplicado pelo 2 que já está aqui, 6.
com esse cara variando de 0 a 3. Novamente, essa função toda, quando o meu x valer 3, dá 2 vezes 3 a terceira sobre 3, menos 3 elevado à terceira dividido por 6. Menos essa função toda quando o meu x vale 0. Mas x vale 0, não sobra ninguém. Fica só isso aí. Se você resolver essa conta, isso vai dar 81 sobre 6. Esse resultado que a gente acaba de conseguir é o volume. É o volume dessa função aqui, restrita a esse domínio aqui. Bora para o próximo exemplo. Calcula a integral dupla, onde R é dado por esse cara aqui. Observe que a notação está diferente, mas ele está pedindo a mesma coisa. Você tem uma integral dupla de uma função, e o que ele lhe deu aqui no R é justamente o seu domínio. Observe que ele falou, ó, o meu x está variando de 0 a 2 e o meu y está variando de 1 a 2. Então, o que ele está ali dizendo aqui é o seu intervalo de integração. Então, você só precisa montar essa integral. Como a minha variação de x e a minha variação de y não tem função, você pode escolher a ordem que você quiser para integrar. Então, é interessante que você pense na melhor possível. Nesse caso, eu vou deixar de fora a minha integral em y. Observe que o y está variando de 1 a 2. Então, a minha primeira integral está variando de 1 a 2. A minha segunda integral é a variação de x. Então, ela está variando de 0 a 2. De 0 a 2. De quem? Dessa função aqui, x menos 3 y ao quadrado. Esse cara aqui é a minha variação em x, então dx. Esse cara aqui é a minha variação em y, então dy. Pronto, montou essa integral. Lembre, sempre que esses caras aqui for constante, eles não dependem de uma função, você pode mudar à vontade. Você muda o que for mais conveniente calcular. No caso, eu escolhi esses aqui. Seguindo a conta, a integral de 1 a 2, isso é a integral de y, a integral de x a gente vai resolver agora. Se eu integro esse cara em relação a x, vai dar o quê? X, soma 1 mais 1 da potência dá 2, o mesmo valor que deu na potência, divide. Menos. Esse cara não tem x, então é uma constante. Uma integral de uma constante só faz aparecer o x. Dx. Com esse cara variando de 0 a 2. dy. Foca no que está aqui dentro. Por enquanto, essa integral que está fora, deixa quieto. Resolva o que está aqui dentro primeiro. Esse cara vai ser igual a integral de 1 a 2. Essa função aqui, quando o meu x valer 2, então dá 2 ao quadrado sobre 2, menos... Ó, aqui fica 2 vezes 3, 6, y ao quadrado. Menos essa função toda quando o meu x vale 0. Bom, vai 0 a isso e não sobra ninguém e só sobra isso aqui. dy. Essa integral de 1 a 2, aqui simplifica, fica 2, menos 6y ao quadrado dy. Então tá aí. Observe que eu acabei de resolver a integral em x. Não sobrou nenhum x aqui. Então a gente deve estar indo no caminho certo. Seguindo a conta, esse cara vai ser igual a quanto? Agora eu integro esse cara em relação a y. Bom, 2 é constante, então fica 2 vezes y. Menos, integro esse y, vai dar 6y à terceira. O resultado que deu na potência divide. Com esse cara variando de 1 a 2. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Essa função toda, quando o meu y valer 2, então fica 2 vezes 2. Menos 6 vezes 2 à terceira, dividido por 3. Menos essa função toda quando o meu y valer 1. Bom, 2 vezes 1, 2. Menos 6 vezes 1 elevado à terceira dá 1, dividido por 3. E está aí. Se você resolver essa conta, isso vai dar menos 12. Então, o volume compreendido entre essa função e essa região deu menos 12. O fato de ter dado um volume negativo só quer dizer o seguinte, que essa função está abaixo do eixo. Então, você pega o módulo desse valor. O fato de dar negativo é só isso. É porque a função está abaixo do eixo. Mas a conta está certa. Agora, bora calcular essa integral aqui dentro dessa região. Isso aqui é uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Esse cara é a minha variação de x e esse cara a minha variação de y. Como eu falei no outro exemplo, você pode escolher em quem você quer integrar primeiro, porque esses dois caras são constantes. Então, o que a gente faz? Bom,
Observe que se eu fizer esse cara primeiro em relação a y, eu vou ter que usar a integração por partes, porque tem um y aqui e tem um y aqui. Se eu integro ele primeiro em relação a x, então a substituição simples resolve, porque eu só tenho esse x aqui. Então, bora fazer. Então, fora fica o meu y está variando de 0 a π. Dentro fica o meu x, que está variando de 1 a 2. Dessa função aí, y seno de x, y. Esse cara aqui é o meu x. Esse cara aqui é o meu y. Se o meu y está fora, fica fora aqui. Se a minha integral em x está dentro, fica dentro aqui. Esse cara vai ser igual a quanto? Integra esse cara em relação a x. Integral de 0 a π. Bom, essa integral é integral de uma variável só. Lembre que o meu y é uma constante. Então, se eu integro esse cara em relação a x, vai dar o quê? Esse y é constante, então a gente repete. A integral de seno é menos cosseno, então fica menos cosseno de x y dividido por y. Com esse cara variando de 1 a 2 dy. Esse y corta com esse y, então esse cara é igual à integral de 0 a π de menos cosseno de x y, com esse cara variando de 1 a 2 dy. Isso é igual à integral de 0 a π. Essa função toda, quando o meu x vale 2, menos cosseno de 2y, menos essa função toda quando o meu x vale 1. Bom, menos daqui com menos daqui mais. O x vale 1, então cosseno de y. dy. Terminei de resolver em x, não sobrou x nenhum. Continuando a conta agora em y, esse cara vai ser igual. Bom, se eu integro esse cara em relação a y, a integral de menos cosseno é menos seno de 2y dividido por 2. Esse 2 que aparece aqui embaixo é porque o 2 está multiplicando aqui. Mais a integral de cosseno é seno, então seno de y, onde esse cara está variando de 0 a π. Isso aqui é igual, essa função toda, quando o meu y vale π, então dá menos seno de 2π dividido por 2, mais seno de π, menos essa função toda, quando o meu y vale 0. Vou fazer aqui embaixo por falta de espaço. Se o meu y vale 0, fica seno de 0 sobre 2, mais, se o meu y vale 0, fica seno de 0. Essa conta, se você resolver, vai dar 0. Está aí a sua integral. Beleza? Então, lembre, sempre esse lance. Integre uma variável de cada vez. Então, esse é o nosso começo do estudo de integral. Lembre, se você estiver calculando uma integral integrada e a variação de x e y for constante, então você pode escolher a ordem de integração. Só nesse caso você pode escolher, se elas forem constantes. Se elas não for, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas, para começo de história, integral dupla vai ser isso. E sempre que você calcular a integral, você está calculando um volume. O volume entre uma superfície e uma região. Isso significa a integral dupla. E é isso aí, galera. A gente para por aqui. Até a próxima aula. Valeu!